Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Nesta semana, estaremos falando um pouco sobre o sentido da existência humana segundo as principais correntes filosóficas que abordam o tema. Antes de mais nada, pedimos que se inscreva no canal e deixe sua curtida. Esse pequeno gesto seu é muito importante para nós. Agora vamos ao que interessa. De onde viemos? Para onde vamos? Por que existimos? Essas são algumas das questões que há séculos vêm sendo debatidas pelos maiores pensadores intelectuais, cientistas e religiosos da história. Até hoje, não chegamos a nenhuma conclusão. O sentido da existência humana desperta tanto fascínio entre seus pesquisadores e entusiastas, quanto uma certa dose de desespero e vazio naqueles que não acreditam que seja possível encontrá-lo. Questões existenciais foram introduzidas à filosofia ocidental à medida que o relacionamento social e político começou a ser tema de debates com mais destaque do que as questões naturais. Um dos primeiros filósofos entre os mais famosos a introduzir a temática existencialista foi o próprio Sócrates. Em sua linha de pensamento, o filósofo grego abordava o sentido da vida, da existência humana, o qual identificou como sendo a busca pela virtude. Essa noção seria seguida por filósofos gregos antigos de grande importância, inclusive pelos cínicos, como Diógenes de Sinope, seguidor de Antístenes, discípulo de Sócrates. Os epicuristas já acreditavam que o ser humano deveria perseguir o prazer, representado como uma forma de virtude na qual o homem se afasta das preocupações e dos medos e de forma equidistante dos excessos. Já os estoicos criam que a harmonia com a natureza seria o sentido da vida humana, e neste conceito estaria a maior virtude. Durante o período medieval, o cristianismo prevaleceu sobre toda a Europa, seja pelo catolicismo romano no ocidente, seja pelo catolicismo ortodoxo na metade oriental. Assim, pela fé cristã, o ser humano existe para louvar a Deus e servi-lo em sua plenitude. Esta vida seria apenas uma preparação e uma espécie de seleção para que o ser humano chegue ao estado pleno e possa encontrar com Deus. Com o fim da Idade Média, e a influência do Renascimento e da Reforma Protestante levaram pensadores e filósofos ocidentais a focar em questões éticas, sociais e políticas. Porém, René Descartes adentrou a questão existencial, abordando a própria noção de existência. Embora não tenha se dedicado tanto à questão do sentido da existência, sua obra foi fundamental para este debate, pelo menos no sentido em que busca a confirmação racional para o próprio conceito do qual tratamos. Para Descartes, se não podemos provar a nossa existência, pelo menos provamos que o pensamento existe. Essa conclusão é dada pelo argumento do cogito, segundo o qual o filósofo afirma: penso, logo existo. Através desta lógica, Descartes entende que, mesmo que nada mais seja real, o pensamento existe, assim como o ser que pensa. Após a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo e do materialismo sobre a sociedade, não só ocidental, mas de todo o mundo, questões existenciais mais profundas passaram a ser tema de elucubrações filosóficas. A temática extrapolou os limites da filosofia e se tornou assunto para as artes, o cinema, a literatura, a política, etc. Durante o século XX, surge uma nova tendência na filosofia, chamada de existencialismo. Embora congregue autores e pensadores com características diversas e mesmo com pensamentos antagônicos, tornou-se habitual esta classificação para filósofos, escritores e roteiristas que levantassem questões e abordassem temas acerca da existência humana. Inseridos em um mundo em constantes transformações, onde as crenças tradicionais eram, dia após dia, desacreditadas por novas descobertas científicas e novas visões, os existencialistas surgem em uma sociedade banhada pela incerteza, onde a confusão e a desorientação se tornam mais comum entre as pessoas normais diante de um mundo aparentemente absurdo e sem sentido. Essas sensações são em muito resultado tanto dos conflitos sociais de grandes proporções que se seguem após a Revolução Industrial, assim como uma maior interação entre as diversas culturas possibilitadas pelo avanço tecnológico, assim como a troca de informações cada vez mais rápida. Como recebemos uma informação negativa com impacto 2,5 vezes maior do que a positiva, o pessimismo acabou tomando conta da sociedade naturalmente. Soren Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo contemporâneo, iniciado no século XIX. Oriundo de uma abastada família dinamarquesa, Kierkegaard nasceu em Copenhague, em 1813. Protestante radical, dedicou-se a escrever livros críticos quanto à religião. Para ele, só existimos por acreditar em algo e relaciona a fé com a identidade do indivíduo. Friedrich Nietzsche foi também um filósofo muito influente no tocante à temática existencial. Foi ferrenho crítico da Igreja Católica e defendia o louvor à vida.
Para o filósofo alemão, provar a existência de um Deus criador não era importante, até porque não seria possível para o homem. Chegou a afirmar que Deus está morto e que toda a verdade é relativa. Assim, Nietzsche seria um oposto de Descartes, uma vez que reduziria a existência ao nada, ao niilismo. Não haveria para ele qualquer sentido na existência. Então nada mais nos resta a não ser aproveitar a vida e chegar à vitória. Martin Heidegger, que estudou a hermenêutica da filosofia e dos textos sagrados, também exerceu grande influência sobre o existencialismo contemporâneo, assim como Edmund Husserl, fundador da fenomenologia, uma linha de pensamento que busca estudar filosoficamente os fenômenos em relação aos sentidos. Jean-Paul Sartre e Karl Jaspers foram outros filósofos importantes que se dedicaram ao tema. Franz Kafka, Albert Camus, Fyodor Dostoiévski e até Fernando Pessoa são alguns dos escritores que se enveredaram pelos caminhos da reflexão existencialista. No cinema, nomes famosos como Jean-Luc Godard e Akira Kurosawa e Ingmar Bergman tiveram muita repercussão ao longo do século XX. Em geral, para os existencialistas do século XX, a vida e o mundo são pautados pelo absurdo e não existiria de fato um sentido para a existência humana. Dessa forma, o significado da vida seria o que damos a ela. Assim, demos uma passada geral sobre os principais filósofos e escritores ocidentais sobre o sentido da existência humana. No próximo vídeo, falaremos um pouco sobre a liberdade. Se não se inscreveu, se inscreva lá, que vai chegar a informação quando o novo vídeo estiver disponível. Dá uma curtida no canal e aguarde novidades. Obrigado por nos assistir e se mantenha pensante. Valeu!